Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Coordenadoria de Pessoas com Deficiência atua no desenvolvimento de políticas públicas em Fortaleza. Um dos projetos da coordenadoria é o programa Praia Acessível, que oferece espaço de lazer com esteira de acesso e cadeiras anfíbias que possibilitam o banho de mar de pessoas com deficiência física e motora ou dificuldade de locomoção. Confira as ações da Prefeitura de Fortaleza para melhorar a acessibilidade. A Prefeitura de Fortaleza avança cada vez mais numa política que prioriza a inclusão social e econômica de pessoas com deficiência. Investindo em estrutura, serviços e equipamentos, a administração municipal fez da acessibilidade uma prioridade para a gestão. Esse trabalho pode ser visto por meio de ações em diversas áreas, como saúde, mobilidade urbana, educação e lazer. O projeto Praia Acessível, por exemplo, possibilita o acesso ao banho de mar às pessoas com deficiência física ou dificuldade de locomoção. A gente recorda os velhos tempos, a gente mergulha na natureza propriamente dita, diretamente. Já o projeto Cidade Acessível promove ações de acesso à saúde, inclusão, emprego e renda. Com a implantação dos elevadores nos terminais, a Prefeitura facilita o deslocamento de pessoas com deficiência no embarque e desembarque dos ônibus. Eu cheguei aqui em 2009, não existia muitos ônibus adaptados. Hoje já é quase mais da metade da frota, o atendimento nos ônibus melhorou muito. Essas e outras ações reforçam o compromisso da Prefeitura com a política de acessibilidade e garante mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência. E para falar mais sobre o assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Emerson Damasceno, que é coordenador de políticas públicas para pessoas com deficiência de Fortaleza. Ô Emerson, são vários projetos que são desenvolvidos aqui na capital que favorecem a acessibilidade para quem tem algum tipo de deficiência ou então dificuldades de locomoção. Essas ações têm dado muitos resultados, né? Sim, não só a acessibilidade, mas como também a inclusão. Eu queria fazer só um reparo rápido. O projeto do Praia Acessível, ele hoje está a cargo da Secretaria de Turismo. É uma parceria público-privada com o Governo do Estado, Secretaria de Turismo do município e algumas entidades privadas. É um projeto que eu participei desde o início. Não estava na Prefeitura, eu estava na Comissão Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB e fui testeiro do projeto. Fiz testes e algumas sugestões. É um projeto magnífico, porque ele já atendeu milhares de pessoas em pouco tempo. Nós temos aí, acho que pouco mais de quase 3 anos. E algumas pessoas vêm de fora do estado só para poder participar dele, né? Então, assim, o trabalho da nossa coordenadoria, ele faz um trabalho intersetorial, a gente provoca, a gente instiga e ativa essas políticas públicas através das várias secretarias, né? O projeto aí do Praia Acessível, ele tem tido algumas atualizações, como por exemplo 2 ônibus novos que nós recebemos agora, que estão na SDHDS, Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que eles fazem também um roteiro de algumas pessoas com deficiência no final de semana e alguns finais de semana até o praia. No momento o projeto não está funcionando por conta dos decretos relativos à pandemia, mas a gente espera que ele volte logo. Eu mesmo, né? Porque eu nado. É um projeto tão bacana que começou aqui por Fortaleza, deu tanto resultado e acabou sendo seguido aí por outras cidades, como é o caso aí de Caucaia, que também adotou, né, a mesma política. Também, né? Lá no Cumbuco tem outras estações aí que estão previstas, mas assim, quem participa lá, né, quem está no dia a dia, é usuário também, não apenas que esteja na gestão, mas eu também sou uma pessoa com deficiência e sou paratleta. Rapaz, é uma coisa magnífica. Você tem pessoas que ficaram mais de 2 décadas sem tomar um banho de mar e somente com a visita a Fortaleza, a capital, outras capitais que também tem, mas Fortaleza também teve esse pioneirismo aqui, pelo menos, junto com Recife, acho que no Nordeste. Então as pessoas tomam um banho de mar pela primeira vez. É muito satisfatório ver isso. Eu já tive a oportunidade de fazer várias matérias jornalísticas e constatei exatamente isso de perto. Existem pessoas que têm algum problema de deficiência, nunca tiveram a oportunidade
de tomar um banho de mar, aquela coisa só de ver de longe, e com a questão dos equipamentos e do apoio profissional, conseguem realizar isso e deve ser realmente uma sensação indescritível, né? É verdade. O pessoal que trabalha diretamente lá no projeto, no dia a dia, eles narram isso sempre, né? Pessoas que se emocionam, crianças que não tinham essa oportunidade e tal. Mas é importante destacar, Rogério, a questão das inúmeras barreiras que nós temos na sociedade, né? A Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Federal Infraconstitucional, ela enumera algumas barreiras principais. Nós temos as barreiras urbanísticas, você vê, por exemplo, nas calçadas, em alguns desníveis, enfim, para você se locomover na cidade. Você tem as barreiras arquitetônicas, como, por exemplo, alguns prédios que não são antigos e não têm ainda a acessibilidade necessária. Você tem barreiras comunicacionais, quando você não tem aqueles instrumentos necessários para que pessoas com alguma deficiência sensorial possam captar aquele tipo de programa, ou enfim, ou se comunicar. Você tem barreiras atitudinais também. Atitudinal é a atitude que ela das pessoas que não acolhem as pessoas com deficiência. Eu tenho a facilidade de ter um olhar de pessoa sem deficiência e também depois um olhar de pessoa com deficiência. Então você percebe muito bem, eu mesmo olhando um pouco para trás, como antes do meu acidente, eu não percebi a invisibilidade da pessoa com deficiência. É por isso que as políticas públicas, municipais, estaduais e federais, elas são essenciais para que 25% da população do Brasil, que é aproximadamente o que nós temos de pessoas com deficiência no país, tenha a necessária cidadania e inclusão. Ô Emerson, você tem essa deficiência nas pernas há quanto tempo? Eu tenho há 6 anos, estou perto de completar 7. Eu era um triatleta, hoje para-triatleta, estava treinando e eu fui atropelado. Então eu tive uma lesão medular muito grave e que me deixou sem o movimento das pernas. Agora, nesses 6 anos que você começou a apresentar essa deficiência de locomoção, você percebe um avanço nessa política, nesse respeito à questão da melhoria na acessibilidade das pessoas que têm algum tipo de deficiência ou então a dificuldade de locomoção por parte do poder público? Sem dúvida. A gente percebe que de um pouco mais de 10 anos para cá, quando o arcabouço legal vem sendo aprimorado, né, seja através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, seja agora com a Lei Brasileira de Inclusão, que tem 5 anos, então o viés mudou. Hoje nós temos um viés positivo de inclusão e de acessibilidade. Agora, é óbvio que um país como o nosso, que ainda é profundamente desigual, a gente ainda tem muitas barreiras que têm que ser superadas. Agora, sempre nós que militamos, que somos ativistas pelo direito das pessoas com deficiência, nós sempre ressaltamos a atitudinal é a principal, porque é quando você percebe que não são pessoas que têm deficiência, que são deficientes, no termo, inclusive, equivocado, mas sim estruturas sociais que são deficientes. Essas estruturas têm que acolher a todos na sociedade, inclusive pessoas com deficiência. E tem que ser uma ação que não pode partir só do poder público, né? A iniciativa privada, a partir do momento que começa a desenvolver os seus projetos relacionados a qualquer tipo de intervenção, também tem que se adequar ao que determina essa política de hoje, né? Perfeito. Um exemplo muito específico disso são as calçadas. Né? Você imagina que para uma pessoa com deficiência física, por exemplo, se deslocar até um terminal de ônibus, ela tem que ter aí a acessibilidade urbana e tem que ter acessibilidade também dentro do transporte público. Agora, se na calçada do entorno da residência dela, até um terminal de ônibus ou então um terminal do metrô, você não tiver a calçada acessível, cuja responsabilidade é do dono das casas, dos terrenos, então a pessoa não consegue chegar até lá. Ela vai ter que recorrer a um carro particular ou a ajuda de alguém. Agora, muitos munícipes não sabem que a responsabilidade de conservar a sua calçada de uma maneira acessível é do dono da casa, do terreno, salvo se for um prédio público.
E isso é uma questão de você ter não só o conhecimento legal, mas também você ter o comprometimento com a lei. E você saber que naquela calçada, uma pessoa idosa, uma pessoa com mobilidade reduzida ou uma pessoa com deficiência não vai conseguir transitar. Olha, na capital cearense também funciona o projeto Fortaleza Cidade Acessível, que tem por objetivo executar ações que promovam o acesso e enfrentamento às questões de saúde, inclusão, emprego, renda e acessibilidade. Ô Emerson, como é que funciona aí essa política de inclusão aí de pessoas com deficiência também no mercado de trabalho e também em outras ações desenvolvidas pela Prefeitura? Nós temos vários atores, não só no município, mas também no governo federal, no próprio governo do estado, para que a lei de cotas seja cumprida e que ela ajude para que as pessoas com deficiência tenham essa empregabilidade, né? Porque isso faz parte direto da cidadania. Agora eu queria destacar também, antes, a questão da saúde, bem rápido, que você citou aí. A gente tem como a atividade da coordenadoria é uma atividade intersetorial com as secretarias, a gente tem uma sintonia muito forte e necessária com a SMS, né? Então, a Joana Maciel, ela faz todo esse trabalho holístico em relação a todas as pessoas, mas há uma coordenadoria específica de pessoas com deficiência também dentro da SMS. Isso é muito importante porque é da própria secretaria que saem, por exemplo, órteses e próteses, que são, por exemplo, a distribuição de cadeiras de rodas. Foi uma fila que a gente conseguiu encurtar de maneira grande, porque há muitas pessoas não têm condição financeira de adquirir suas cadeiras de rodas. E havia uma fila de muitos anos, a gente conseguiu reduzir. Obviamente, agora com o encurtamento também de orçamento e tudo, a fila tende a crescer novamente, porque ela é dinâmica, né? Ela não é estanque. Mas, assim, é uma questão de cidadania básica. É o direito de ir e vir. Quem necessita de uma cadeira de rodas? Eu fiquei cadeirante durante 4 anos e meio antes de andar aqui com o andador. Eu ainda uso cadeira de rodas, mas utilizo bem mais o andador. Mas sem a cadeira de rodas eu não ia para canto nenhum, né? É uma tecnologia assistiva necessária, garantida por lei. Então, a distribuição desses itens, como também prótese e órtese, ela é feita pela SMS com a verba que vem também do Ministério da Saúde. Então, são situações que essas políticas públicas elas estão pulverizadas em diversas secretarias, educação, saúde, infraestrutura, turismo, a gente viu o projeto para acessível, mas essa coordenação faz parte da função da coordenadoria, cobrar internamente mesmo na prefeitura e sugerir e criar novos projetos. Ô Emerson, como é que as pessoas, por exemplo, o cadeirante, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, pode ter acesso à coordenadoria no sentido de buscar mais informações, saber onde é que pode se enquadrar, diante até da necessidade dele? Pronto, nós estamos ali no casarão da cidadania, que fica no centro da cidade, na rua Pedro I, 461, né? Existe o atendimento presencial. Depois eu vou deixar aqui também contatos com e-mail e telefone. Não lembro aqui de cabeça, perdão. E qualquer informação necessária pode ser feito diretamente com a SDHDS. Nós somos vinculados à SDHDS, né? Você procurando pelo telefone da SDHDS, eles vão dar essas informações. E também, Rogério, destacando rapidamente a questão que você estava falando aí dessas políticas públicas, a gente teve agora uma atividade muito forte, uma sintonia muito forte com a SMS por conta da pandemia, né? Então, a pandemia ela gerou para as pessoas com deficiência uma preocupação a mais, porque como as pessoas serão atendidas e de que forma? Nós aqui no estado do Ceará, nós não tivemos, ainda bem, né, em Fortaleza também não, um conflito que houve, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mas lá foi estabelecido um protocolo, que esse protocolo levava que as pessoas com deficiência poderiam ser preteridas no seu atendimento em função de que estavam considerando a deficiência
um impedimento. Então, isso também não ocorreu aqui, e a gente tem esse corpo a corpo para evitar que esse tipo de incorreção aconteça no atendimento. Quais foram as maiores dificuldades, vamos dizer assim, enfrentadas pelas pessoas portadoras de algum tipo de deficiência nesse período do coronavírus? Eu acho que, em geral, isso não só para quem tem deficiência, mas para quem não tem, foi a preocupação, né? Se era um risco ou não. Algumas pessoas notoriamente têm um risco elevado. Crianças ou adultos com Down, por exemplo, têm imunodepressão, isso é mais perigoso. A questão das vacinas, a gente conseguiu que houvesse uma priorização das vacinas durante a vacinação da H1N1, para que isso também facilitasse o atendimento às pessoas com deficiência. A questão comunicacional, nós colocamos a nossa central de intérprete de Libras com um intérprete dedicado e remotamente para atender a comunidade surda, que obviamente as pessoas querem saber como isso funciona, o que estava acontecendo. E as pessoas da comunidade surda só podem, aquelas que não estão oralizadas, elas só podem ter noção disso com base, com a ajuda de um intérprete. Então, nas principais lives do prefeito e peças institucionais da prefeitura, foi colocado também aquela janelinha de Libras. No portal Covid, também uma acessibilidade em Libras chamado V-Libras. Tudo isso, porque as pessoas assim, sem deficiência, isso é muito comum, elas não percebem o abismo que há para quem tem deficiência com uma coisa tão usual, como, por exemplo, assistir uma televisão. Mas são situações necessárias. E tudo isso a gente conseguiu, com as diversas secretarias da prefeitura, fazer interlocução, fazer ativação e, quando necessário, também uma cobrança. E são programas simples, mas que têm um alcance social incrível, né? Imenso, imenso. O que a gente falou, né? Acessibilidade, a barreira comunicacional. Se você não garante a barreira comunicacional, as pessoas com deficiência auditiva, no caso da comunidade surda, não vão conseguir ter esse acesso. Agora, só voltando à questão do protocolo que eu me referi, que houve no Rio de Janeiro, houve uma intervenção também do Conselho Federal da OAB, através da Comissão Nacional de Pessoas com Deficiência, da qual eu sou parte, sou membro. Eu presido aqui a Comissão Estadual, mas lá na Nacional sou membro. E nós oficiamos também ao Ministério da Saúde para que pessoas com deficiência tivessem a garantia legal do tratamento humanizado e também da prioridade. Porque no protocolo que estava sendo difundido, quem tivesse deficiência poderia ser preterido do atendimento. E, na verdade, a lei brasileira ela garante o oposto. Ela garante a prioridade. Então, isso também foi trabalhado e aqui não foi necessário. Mas, se tivesse sido o caso, não haveria esse tipo de problema para pessoas com deficiência. Ok, Emerson, eu vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com essa conversa, aqui, esse bate-papo sobre as políticas de acessibilidade desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza. Eu volto já. Olha, entre as ações da Coordenadoria de Pessoas com Deficiência, há ainda a Central de Intérpretes de Libras, um serviço que tem o objetivo de garantir o atendimento de qualidade às pessoas com deficiência auditiva, facilitando e viabilizando o acesso aos serviços públicos e também outras informações. Emerson, esse serviço da Central de Libras tem sido muito importante para as pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva, né? Sem dúvida. Principalmente agora na época da pandemia, as pessoas puderam se informar melhor, né? Qualquer atendimento necessário, a nossa intérprete trata com a pessoa remotamente, pelo celular, né? Esse número ele é difundido o número do WhatsApp, ele é difundido pela comunidade surda. E também parcerias que foram feitas com entidades como, por exemplo, o Ministério Público, algum evento, alguma live, o governo do estado também. A nossa central ela atua nessa parceria aí que é importantíssima. E também na própria, como eu havia falado, na própria peça institucional ou algumas lives do prefeito, para que as pessoas com deficiência possam ter o acesso pleno à comunicação. No caso das Libras, é uma ação que
vai ganhando corpo, inclusive nos meios de comunicação em geral, em eventos, sempre tem ali o profissional de Libras ali para ajudar no repasse dessa comunicação. Isso faz parte também de um processo educacional que é gradativo, né, Emerson? Exatamente. A língua brasileira de sinais é uma língua oficial, né, para as pessoas com deficiência auditiva, pessoas surdas, e isso cada vez mais é necessário porque você garante a inclusão das pessoas com deficiência e também nessas matérias, né? Inclusive houve vários episódios, por exemplo, em que pessoas foram a alguma audiência pública, foram a algum atendimento, e isso é garantido pela Lei Brasileira de Inclusão. Sem um intérprete, você não pode acontecer aquele evento sem que haja direito para que a parte, o advogado, quem for, ele efetivamente participe. Ô Emerson, dentro desse processo de políticas públicas desenvolvidas para melhorar a questão da acessibilidade, da comunicação da pessoa com deficiência, você percebe que vai melhorando também um pouco da questão da consciência da população de maneira geral em garantir esse respeito e também uma facilidade maior para a pessoa com deficiência? Vai sim, mas a gente sempre diz que, como ativista do segmento mesmo, que é uma luta diária e constante, né? A gente não pode, por exemplo, achar que porque nós avançamos, ali tá suficiente, porque nunca está. E também ficar muito vigilante em relação a eventuais retrocessos, porque isso acontece. Em função da invisibilidade das pessoas com deficiência no geral, né, em função do capacitismo, que é uma forma de preconceito contra a pessoa com deficiência, essas pautas tendem a se tornar invisíveis ou não serem enxergadas com a urgência necessária que tem. Então a gente tem que sempre estar com essa vigilância aí, porque, por exemplo, você tem programas, você ativou uma política pública necessária, legal aqui na cidade de Fortaleza, mas a gente sempre tem que fazer no sentido de que ela seja permanente. Como, por exemplo, educação, a matrícula antecipada para alunos com deficiência na rede pública municipal, a ampliação das salas de atendimento especial, formação de pessoal e contratação de pessoal. A gente não pode abrir mão de que isso tenha qualquer tipo de retrocesso. Não só na gestão pública, mas também na iniciativa privada, né? Locais que você construiu ou ofertar um local sem acessibilidade. Você está ali estampando no seu negócio que aquele local ou evento ou o que seja, ele não é para todos, quando a gente sabe que legalmente ele tem que ser. Mas eu digo sempre, além do legal, você tem que ter a atitude de inclusão. Você tem que ter isso, você tem que ter esse espírito. Isso passa muito pelo dia a dia. Você tem amigos com deficiência, você chama amigos ou amigas com deficiência para sair, você se preocupa se o local que você vai sair vai atender a todos os seus amigos, inclusive quem tem algum tipo de deficiência. Então isso é um aprendizado, claro, isso é constante. Eu mesmo, há 7 anos, eu era uma pessoa e hoje eu tenho uma evolução muito maior, convivo diariamente com pessoas com deficiência, debato isso. Ano passado eu estive na ONU, na sede da ONU em Nova York, na convenção anual que reúne sociedade civil e os estados parte, e você percebe a grandiosidade que tem em torno desse assunto, mas ao mesmo tempo, como você tem gaps ainda, em países até desenvolvidos, né? Você imagina que você, por exemplo, em Londres não vai ter uma dificuldade imensa com a acessibilidade urbana para pessoas com deficiência visual. E tinha um abaixo-assinado correndo na ONU justamente nesse sentido. Então, a luta é diária, é difícil, mas a gente tem evoluído muito, porque o viés hoje, a mudança de atitude, ela já está na maioria das cabeças. Então, as pessoas elas não podem estar promovendo a inclusão, mas elas já têm essa preocupação. Agora, em relação à própria pessoa com deficiência, você considera que tudo que já está sendo feito aí com políticas públicas, com programas, a pessoa com deficiência ela se sente hoje mais segura, mais à vontade para exercer o seu direito à cidadania?
sim, ela se sente mais consciente, Rogério. Mais consciente. Eu falo, não de mim, porque eu sempre tive, né? Desde quando até por conta da minha formação legal, eu sempre fui um defensor dos direitos civis e isso aí eu já tinha essa consciência. Mas assim, as pessoas têm consciência mais dos seus direitos, mas segurança ainda não, porque nós estamos numa sociedade que ela é muito preconceituosa ainda. Ela é. Vou citar só um exemplo. Quando eu sou alvo de qualquer crítica, as críticas vêm também em função da minha deficiência. Ou seja, as pessoas percebem que a maneira de tentar buscar fragilizar alguém é sendo capacitista, é sendo preconceituoso e discriminatório. Então isso ainda existe. Agora, se eu sofro esse tipo de coisa, eu aciono legalmente, registro na delegacia especializada de pessoas com deficiência, vou ao Ministério Público, enfim, eu tenho essa consciência. Muitos ainda se sentem fragilizados. Tem receio. Né? Mas ainda existe. Agora, sempre digo, o viés hoje, embora a gente ainda conviva com muito preconceito, ele é um viés positivo, de diminuição desses obstáculos. Ô Emerson, confirma para a gente, vamos ressaltar aí onde funciona a coordenadoria. Está acontecendo um atendimento presencial já. Agora nesse período aí de relaxamento aí, de algumas atividades econômicas? Já retornou, estamos ali na Pedro I, 461, no centro de Fortaleza, né? Depois eu vou deixar aqui os endereços eletrônicos, que eu de cabeça não estou lembrando agora. E qualquer denúncia, qualquer reclamação também relativo ao próprio município de Fortaleza, isso nos interessa, porque a única maneira de que a gente evolua e melhore é se o cidadão de Fortaleza, a cidade, reclamar. Quando, por exemplo, a gente tem uma acessibilidade quase próxima de 100% nos ônibus e nos terminais, mas ainda tem falha. Ainda tem elevador de ônibus que não funciona. Isso só pode ser melhorado, cobrado, se for registrado, né? Então, você tem a ouvidoria do município, você tem os canais, os nossos canais da própria coordenadoria, como tem também na Etufor. Essas reclamações são imprescindíveis, porque se o usuário com deficiência não reclamar, também não elogiar, não criticar, eventualmente sugerir alguma coisa, você não tem uma evolução. É aquela história, os programas existem, mas para que eles funcionem bem é necessário que quem os utiliza façam aquela cobrança, façam do elogio à crítica para fazer a história funcionar, né? Apareceu no início ali uma matéria, no primeiro bloco, em que a gente estava fiscalizando a obra da Guanambi. Então, o que foi que eu fiz? Eu levei pessoas com deficiência, da sociedade civil, pela coordenadoria, com técnicos da coordenadoria, para poder fiscalizar as obras, sugerir alguma alteração. Por quê? Por mais que a gente tenha engenheiros mais do que capacitados e competentes, o olhar da pessoa com deficiência é diferenciado, né? Então, eu chego no ambiente aqui, eu já olho se tem acessibilidade arquitetônica, enfim, eu já faço esse raio-x, porque eu estou envolvido com isso. Já uma pessoa que não é usuária no dia a dia, ela claudica um pouco. E isso aí foi muito importante, porque várias obras nós mesmos fiscalizamos antes da entrega para poder fazer esse aprimoramento. Às vezes uma questão de uma distância ali pode fazer toda a diferença, né? Simples. Um piso tátil, né, o piso que guia as pessoas com deficiência visual, tinha um que estava numa distância mínima de um corrimão de uma escada na Guanambi. Isso foi alterado. Porque senão a pessoa poderia muito bem bater, e não era. Você tem um piso tátil, tem um de alerta, que são aquelas bolinhas, né? Ficam no chão, e tem um que é como se fosse um riscado, que é o direcional. Então o direcional ele direciona, né? Como diz o nome. Então esse direcional ele estava ao lado de uma escada que não tinha como utilizá-lo. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui na TV Terra do Sol, e aqui o Notícias de Fortaleza está sempre aqui com as portas abertas aí para a gente conversar mais aí sobre os direitos das pessoas com deficiência e também sobre essas políticas de garantir uma acessibilidade melhor para todos. Agradeço demais, né? Muito bom estar contigo aqui. Você foi meu contemporâneo na comunicação social lá da UFC. Também elogiar também aqui a TV, tá? Realmente eu não conhecia, a primeira vez que eu vinha e a primeira vez que eu saio de casa.
Eu fiquei 139 dias em casa, né? E a primeira vez que eu saio de casa após essa quarentena necessária, e eu estou saindo hoje, eu queria mandar também um abraço para as minhas colegas do curso da Comissão Estadual de Pessoas com Deficiência, que eu estou presidente lá. Eu estava na reunião no carro, vindo para cá, e elas disseram, mande um abraço para mim, para a gente. Então, estou mandando para vocês, pessoal. Maravilha, que bom aí que você está saindo aí pela primeira vez aí no período aí de isolamento para uma entrevista tão boa aí, né, que é tão esclarecedora aí para muitas pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção e que pode ter realmente, ganhar mais conhecimento a respeito do assunto aqui em Fortaleza. Eu vou pedir um intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com mais informações importantes para a cidade de Fortaleza aqui, só para você. Volto já já.